Boa noite, Thales. Abraço para você também, meu amigo. Gabriel também, boa noite. Tô esperando o doutor Anderson entrar para a gente começar a live de hoje. É, Bom, espero que vocês gostem. Minha irmã também, boa noite, maninha. Tempo que eu não te vejo, saudade, vontade de dar um abraço. Fala, Gabri Boy, como é que tá, meu filho? Tranquilo? Ver se o doutor Anderson, a Renatinha tá aí também. Minha esposa entrou para me vigiar, como sempre. Por aí vai. O doutor Anderson já entrou aí. Vamos chamar ele aqui. Neuber também. Fala, Neubin. Boa noite, doutor Anderson. Fala, Francisco. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? E o senhor, como é que tá essa força? Tudo bem, graças a Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, mas estamos indo. Tá Tá tudo dando para bem. levar, né? Bom, o pessoal tá começando a entrar, doutor, na live. Sim. É, vamos começar a introduzir o Só um assunto minutinho. aqui já. Só um Enquanto o pessoal... minutinho. Só um minutinho. Tudo bem, doutor Anderson? E aí, Neubin, como é Agora que tá não. de Agora neném? sim. Tava conversando com um amigo meu, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal, vamos começando, então, sobre a temática que eu estou trabalhando essa semana, que é a síndrome do impacto do ombro, né? Queria apresentar primeiro o doutor Anderson, né? Ele vai explicar para a gente aí tudo sobre esse conjunto de lesões, né, que se intitulam síndrome do impacto do ombro. Doutor Anderson, então, é ortopedista especializado em ombro e cotovelo, é membro da Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo, Sociedade Brasileira de Trauma Esportivo, Associação Norte-Americana de Artroscopia e coordenador do grupo de ombro e cotovelo da Santa Casa de Vitória. Doutor Anderson, muito obrigado por aceitar meu convite. Espero que seja rico e tenho certeza que será, porque toda vez que eu encontro e ouço falar é sempre rico. Então eu espero que quem nos assista, quem estiver nos assistindo, também tenha essa mesma boa impressão que eu tenho das nossas conversas, dos congressos que a gente conversa. E é isso aí, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, primeiramente, eu que te agradeço pelo convite. É muito bom a gente participar sempre de uma atualização, enfim, reunião científica. Para não deixar de falar, estamos vivendo um momento único no mundo, né? Essa pandemia do coronavírus. Infelizmente, muitos aspectos ruins estão acontecendo, muitas pessoas perderão as suas vidas, que isso é a maior tragédia que vai acontecer, mas vamos ter coisas boas com certeza. E talvez essa forma de aula que você já é acostumado a dar e a conversar com as pessoas, que eu te acompanho muito e realmente gosto muito, é, não é comum para mim, se você quer saber. É a primeira vez que eu vou fazer uma live dessa forma. A gente costuma ministrar aulas para os residentes, enfim, em outros locais, mas são aulas presenciais. Eu acho que esse é um grande momento e a gente vai mudar muita coisa nas nossas vidas e vamos sair fortalecidos, se Deus quiser. Bom, então a gente vai falar sobre síndrome do impacto. Eu espero que seja um bate-papo bastante assim, rico, como você disse, e informal, não tem necessidade de muita formalidade. É claro, estou aberto a perguntas, a hora que quiserem fazer, com certeza. E a gente fala sobre síndrome do impacto e lesão do manguito rotador. Bom, o conceito, o manguito rotador é uma estrutura anatômica complexa, que é importante para auxiliar na estabilidade e na mobilidade da articulação glenumeral, ou seja, a articulação do ombro. Então, ele é composto por 4 músculos, que são basicamente, são eles o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. Biomecanicamente, a articulação do ombro é um sistema anatômico de cadeia fechada, que é tipo bola soquete, né? E que tem uma função máxima, que permite uma função máxima multiplanar dessa articulação. E aí entra a escápula, que é uma base estável para ativação muscular,
e o manguito rotador, que ajuda na estabilização e na mobilidade. Então, como eu ia dizendo, o manguito rotador é uma... A síndrome do impacto, o manguito rotador, é uma patologia muito frequente no consultório do ortopedista, especialmente o cirurgião de ombro. Ele tem uma prevalência muito grande, em torno de 13 até 20% das lesões, e ela vai aumentando de acordo com a idade. Por exemplo, em pacientes acima de 70, 80 anos, cerca de 80% dos pacientes têm lesões do manguito rotador, sejam elas sintomáticas ou assintomáticas. É bom salientar que nem toda lesão do manguito rotador é sintomática, porque muitas vezes o ombro está equilibrado e você não tem sintomatologia. No paciente jovem não é uma patologia comum. O paciente jovem tem outro tipo de patologia, e a lesão do manguito rotador não é uma patologia comum. As lesões do manguito rotador no paciente jovem, elas são mais traumáticas. E aqui a gente vai se ater mais às lesões degenerativas, que são as principais causas das lesões do manguito rotador. Então, a patogênese é multifatorial, né, para a síndrome do impacto, as lesões do manguito rotador. Elas podem ser divididas em 2 fatores. Extrínsecos, que são aquelas variáveis demográficas e anatômicas que interagem para contribuir com o dano do manguito, e os intrínsecos, que são alterações... Fala. Não, tô não, só... a mão que é frenética aqui. Tá. Que são alterações patológicas e que residem no próprio manguito rotador. A principal extrínseca é a síndrome do impacto. A síndrome do impacto foi descrita na década de 70 pelo Dr. Charles Neer como uma compressão que ocorria entre a borda anterior-inferior do acrômio com o manguito rotador e, consequentemente, levava a uma lesão. Logo, poucos anos depois, o fellow dele, que foi o Bigliani, descreveu a morfologia do acrômio, dividiu em 3 tipos. Era o acrômio tipo 1, ou reto, o tipo 2, que é o curvo, e o tipo 3, que é ganchoso. E eles correlacionaram essa morfologia do acrômio com as lesões do manguito rotador. Sabe-se atualmente que isso não tem uma correlação tão direta, porque muitos dos pacientes que têm lesão do manguito rotador têm o acrômio tipo 1, que é o reto, e as lesões mais comuns no tipo 2 e 3 são porque eles são acrômios mais comuns. E muitas das vezes é uma calcificação do ligamento cólico-acromial. O paciente, ou seja, quando é jovem, tem um acrômio tipo 1 ou 2, e quando ele vai ficando mais velho, esse acrômio vai mudando e vai virando um tipo 3. Então, a lesão, a patologia do manguito rotador, a causa do impacto subacromial não é a do acrômio contra o manguito. Atualmente, descreveu-se um ângulo chamado ângulo crítico subacromial, onde a gente avalia, na verdade, o comprimento lateral do acrômio. Se a gente traça uma linha na borda da glenoide, a borda superior com a inferior, com a borda lateral do acrômio, quanto maior for esse ângulo, ou seja, mais lateral for o acrômio, maior é a chance de você ter uma lesão do manguito rotador devido à biomecânica, porque o deltoide vai tracionar o manguito, o húmero para cima, e esse vetor com o supraespinhal ajudando vai levar uma compressão no acrômio. Então, assim, hoje, basicamente, o que está definido é que a lesão do manguito rotador pode ocorrer por esse fator, uma compressão contra o acrômio, mas é devido a um desequilíbrio muscular do manguito, e aí o deltoide exerce sua função, mas o manguito não consegue estabilizar, aí o ombro acende e choca no acrômio, não o acrômio contra o manguito. E os fatores intrínsecos são aqueles do próprio músculo, né? Então, assim, o mais comum é o microtrauma de repetição, que a gente sabe que a transição tendão-osso é uma transição de muita sobrecarga e ela também é pouco vascularizada. E, consequentemente, esses microtraumas de repetição vão levando ao enfraquecimento daquela região e evolui para uma lesão. Essa teoria da hipovascularização foi descrita há muito tempo atrás, a gente já sabe disso, pelo Codman, e atualmente muita coisa foi acrescentada, mas ainda isso é uma das principais teorias da causa intrínseca com o microtrauma de repetição.
Existem os fatores que atrapalham na cicatrização, que são inerentes do paciente, como, por exemplo, o diabetes, o fumante. Então, esses pacientes têm o maior risco de ter devido a esses microtraumas, terem uma lesão no tendão e ter uma dificuldade de cicatrização, com certeza. Bom, a história natural da doença, então, como a gente já está falando, já disse, é devido a essa movimentação, mobilidade do ombro, que todo mundo usa, com certeza. O ombro é uma articulação que tem um movimento multiplanar, ela é sobrecarregada e, com o tempo, ela vai degenerando até levar a uma lesão. Bom, como é que a gente avalia o paciente que chega no seu consultório com um quadro de dor no ombro? A gente vai fazer uma anamnese. Essa anamnese é fundamental, eu preciso saber a idade do paciente, o sexo do paciente, o tipo de profissão que o paciente exerce, para a gente saber se existe uma sobrecarga, se ele faz algum tipo de atividade física, se existe trauma ou não associado a esse quadro de dor, e a gente vai avaliar, claro, os aspectos anatômicos e funcionais de cada paciente. Então, a gente vai avaliar, o paciente geralmente chega referindo ou um desequilíbrio muscular associado à dor, ele não vai referir desequilíbrio muscular, mas ele vai referir dor, na maioria das vezes. E aí você tem que se atentar ao tipo de dor, se a dor é constante, se essa dor é em períodos do dia, ou se essa dor é devido a algum tipo de atividade que ele pratica. A gente tem que avaliar também a sede da dor. Muitas das vezes as lesões do manguito rotador, elas não têm dor no ombro especificamente, ela irradia para o terço médio do braço, é uma dor irradiada. Ela tem relação com os movimentos e a gente tem que saber se ele já usou algum tipo de medicamento para saber se essa dor teve uma melhora ou não. No exame físico, todo exame ortopédico a gente faz basicamente 5 coisas. A inspeção, ela tem que ser estática e dinâmica. Então, com o paciente com os ombros expostos, tem que ser sempre dos dois lados, você tem que comparar um ombro com o outro. Você vai avaliar se existe alguma alteração de posição, algum abaulamento, alguma cicatriz, se existe anteriorização do ombro, enfim. Tudo isso com ele parado. E aí você vai solicitar para o paciente fazer alguns exames para a gente ver se existe alguma alteração quando ele faz o movimento, para a gente avaliar o ritmo escapular, que é fundamental, porque toda vez que você tem... Na verdade, a cintura escapular trabalha em harmonia. E toda vez que você tem uma patologia, seja essa um impacto ou uma lesão do manguito, você vai ter um sistema compensatório. E muitas das vezes você vai ter um desequilíbrio na cintura escapular, levando até uma discinesia. E isso é um fator muito importante da gente avaliar. A gente vai fazer a palpação para ver se o paciente tem dor, se tem alguma crepitação, enfim. A gente tem que avaliar sempre o exame neurológico, que faz parte. E a gente vai para os testes especiais. Esses testes são testes que avaliam o impacto subacromial e testes que avaliam a força do manguito rotador, força e função. Nunca você faz um teste isolado. Não existe um teste que tenha uma sensibilidade e especificidade tão alta que você consiga diagnosticar uma lesão do manguito rotador por um único teste. Então, a gente sempre faz uma associação de testes e, através da história do exame físico com esses testes associados, a gente molda um diagnóstico e solicita e parte para outra fase, que são os exames de imagem. Vários testes voltando aos testes, são específicos, na verdade, tem pouca especificidade e sensibilidade, mas são usados para o manguito rotador. São os testes de NIA, que é para impacto, teste específico para o supraespinhal, de Jobe, de Whipple, teste do infraespinhal, teste para o subescapular, com Bear Hug, teste de Gerber, enfim, todos esses testes. A gente avalia também o bíceps, o cabo longo do bíceps, que apesar de ele não ser ele não é considerado um tendão do manguito rotador, ele tem uma relação muito íntima, ele sai do tubérculo supraglenoidal e cruza a cabeça humeral entre as duas tuberosidades, no sulco intertubercular. E ele tem uma relação muito íntima com o manguito rotador e ele é um dos grandes causadores de dor. Então, a gente tem que fazer testes específicos para o bíceps também. Depois disso, a gente segue para os
exames de imagem, que basicamente a gente faz 3 exames de imagem. A gente pode fazer 3 exames de imagem para avaliar o síndrome do impacto, as lesões do manguito rotador. A radiografia simples é fundamental para eu ver a forma do acrômio, para eu ver o ângulo crítico do acrômio, para eu ver se existe uma alteração ou uma quebra da harmonia entre a cabeça humeral e a cavidade glenoide. Se a gente traça uma linha no colo do húmero, essa linha tem que formar um arco preciso com o colo da glenoide. Se houver uma perda desse arco, ou seja, uma ascensão da cabeça humeral, é sinal de que o deltoide está funcionando e o manguito não está conseguindo conter essa cabeça na cavidade glenoide. Isso é um sinal indireto de uma alteração no manguito rotador, que pode ser uma lesão ou até uma perda de força. Outra imagem que a gente vê é se existe uma esclerose óssea na tuberosidade e no acrômio, que a gente chama de imagem espelho. Isso é sinal de que existe atrito entre a tuberosidade humeral e o acrômio da escápula. Então, isso quer dizer que existe um impacto naquela região. E também a gente mede o espaço entre o húmero e o acrômio, que é o espaço húmero-acromial, que ele é em torno de 0,7 a 1 centímetro. Então, a gente tem forma de avaliar. O outro exame que a gente solicita para as lesões do manguito rotador, a suspeita e para síndrome do impacto, é a ultrassonografia. Existe um problema, o ultrassom é um exame muito bom, tanto em especificidade como sensibilidade, é bem sensível. Mas a gente tem um problema que ele é um exame dinâmico. Então eu dependo de quem fez o exame. Eu não consigo, porque quando ele volta para mim, para eu avaliar, ele só vê uma foto da imagem que foi feita durante o exame. E como ele é dinâmico, eu não consigo ter uma avaliação precisa. Então eu dependo do laudo que é dado por um colega. E, infelizmente, muitas das vezes, como o volume é pequeno, o colega que faz o ultrassom, ele não faz só o ultrassom músculo-esquelético, ele faz ultrassom para obstetrícia, para tudo, então ele não é especialista nessa área. Então a gente solicita o exame de ressonância magnética, que é o exame de escolha para a gente avaliar as lesões do manguito rotador. Por quê? Porque eu consigo avaliar se existe a lesão, se essa lesão é parcial ou completa. A gente classifica as lesões de acordo com se ela é parcial ou completa. E se ela for completa, a gente classifica pelo tamanho e pelo grupo de tendões que são acometidos. Então, a gente consegue avaliar se tem um tendão acometido ou mais de um tendão acometido e a localização dessa lesão. A gente consegue avaliar também no exame de ressonância a qualidade do ventre muscular, que é muito importante para a gente dar prognóstico para esse paciente. Nas lesões crônicas, muitas das vezes, existe uma substituição gordurosa do ventre muscular devido ao desuso e também à compressão do nervo supraescapular. E isso é um fator prognóstico porque ele altera a nossa tática cirúrgica, porque ele, às vezes, torna a lesão irreparável ou um reparo, mesmo que seja reparável, um reparo não tão anatômico, porque ela perde mobilidade e, consequentemente, o paciente vai perder força. A gente tem uma classificação para isso, a classificação de Guttalier, que a gente avalia em porcentagens da substituição gordurosa. Outro fator importante da ressonância é que a gente avalia a qualidade e o tamanho do coto tendíneo que sobrou da lesão. Se ele for menor que 1,5 centímetro, isso é um sinal de mau prognóstico. Então, a gente precisa avaliar também esse tendão que a gente vai reparar, para a gente poder dar para o paciente o diagnóstico preciso, associado ao nosso exame físico, é claro, e história clínica. A imagem é complementar, lembrar sempre isso. A história clínica e o exame físico são importantíssimos. A imagem é um exame complementar que vai me auxiliar no diagnóstico. Então, por isso, a gente tem geralmente a associação de imagem radiológica simples e ressonância magnética. E a gente confirmando a lesão, a gente já vai partir para o tratamento do paciente. Esse tratamento ele pode ser tratamento clínico. Doutor Anderson, eu queria aproveitar que a gente falou diagnóstico, queria fazer umas perguntas, até para a gente tornar isso aqui uma conversa um pouco mais descontraída.
Uma Assim, pergunta para quem pode estar nos ouvindo aqui, não é da área, eu gosto muito, o objetivo das minhas redes sociais é falar para os leigos, é para quem realmente não tem formação e quer se inteirar sobre como são os problemas de saúde, como preveni-los e quando deve procurar tratamento especializado. é Falando importante. sobre diagnóstico, o que que o senhor diz, o que o senhor diria para as pessoas que, por exemplo, estão em casa e começaram a sentir algum tipo de desconforto? Quais são aqueles desconfortos que realmente tem que acender aquela luzinha vermelha e procurar o médico, o profissional de saúde? Obviamente, nesse caso específico, geralmente são pacientes acima de 50 anos de idade, não, pacientes jovens, é muito difícil você ter lesão do manguito rotador. Geralmente essas lesões, essas dores, perdão, o quadro é dor. O principal quadro é dor. Então o paciente vai ter limitação da função devido à dor. Ele tem dificuldade de alcançar um objeto no alto. À noite, quando ele vai dormir, ele tem dificuldade de dormir sobre o braço. Ou ele acorda à noite com dor e tem que virar de lado. As dores do manguito rotador são muito comuns à noite. Elas são mais frequentes à noite. Alguns pacientes, quando praticam atividade física, por exemplo, como jogar basquete, vôlei, tênis, eles têm dor ao fazer o movimento com a elevação do braço. Então, quando esses movimentos persistem, é a hora de você procurar um profissional de saúde para a gente fazer uma avaliação e definir realmente se existe ou não uma patologia associada. Na grande maioria das vezes, nesse quadro inicial, a gente resolve só com reequilibrar a cintura escapular, a musculatura, porque é muito comum você ver no consultório, Francisco, o paciente com desequilíbrio muscular, e isso que leva à dor. Então, assim, o sinal de alerta é dor e limitação da função do ombro que seja persistente. Se ele ficar lá 2 semanas com dor, vai piorando, 3 semanas, 1 mês, ele tem que procurar o médico, porque isso é um sinal de que ele tem alguma patologia do ombro. Entendi. Sobre a discinese escapular, a gente tem saído aí uma série de artigos, eu acho que naquele congresso que nós tivemos, a gente falou bastante sobre isso, e há uma controvérsia interessante sobre a discinese, né? Para quem estiver ouvindo e não sabe o que é discinese, é basicamente quando a nossa escápula não se mexe como deveria, durante os nossos movimentos do ombro. Então, isso gera uma série de alterações, uma série de problemas. Ou pelo menos a gente acreditava que ela tinha muita culpa nisso e hoje acendeu-se a hipótese, ventilou-se a hipótese de que talvez ela não seja assim tão danosa. O que o senhor considera em relação a isso? Qual é a sua opinião sobre isso, doutor Anderson? Então, na nossa área, né, da saúde, existem... Nunca você pode dizer isso, enfim, bater o martelo. Isso está sempre mudando. Eu concordo que a discinesia ou discinésia, ela é decorrente de um problema. Ela geralmente ocorre devido a um problema, é o que eu falei antes, é um mecanismo compensatório. Mas eu acho que depois ela mantém o problema, porque você começa a alimenta. Isso, ela alimenta o problema, porque, na verdade, a gente trabalha como se fossem rédeas. O manguito ele funciona como rédeas. Qualquer articulação é assim. Se um lado é mais solicitado que o outro, ele vai ser sobrecarregado e ele vai falhar. Aí o outro lado, naturalmente, vai ter que compensar essa falha. Então, na verdade, é um ciclo vicioso. Um leva ao outro e o outro mantém. Então, a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e tudo é assim. É difícil. Mas o bom é que tem sempre estudos sobre isso e a gente, como você disse, naquele congresso a gente discutiu bastante, com bastante gente boa, e a gente tem que estudar cada vez mais e a gente vai descobrir coisas diferentes lá na frente. O culpado já foi o acrômio, agora o acrômio já não é mais o culpado. Então, enfim, sempre a gente tem que arrumar uma causa para o problema, mas às vezes o problema é multifatorial e são várias causas, a gente não consegue definir. Entendeu? Isso que a resposta eu concordo em gênero, número e grau. Óbvio, a minha experiência na área da saúde é muito menor que a sua, mas eu realmente concordo em gênero, número e grau.
Uma outra coisa que eu queria ganchar agora, que eu queria linkar, é, bom, o senhor usou a expressão dor levando à perda de função. A gente sabe que tem pacientes, como o senhor mesmo citou, que tem uma alteração no exame e às vezes muitos deles, né, não tem dor. A gente não faz assim tanta ressonância magnética em assintomáticos. Então a gente ainda não tem bem essa noção de todo mundo que apresentar alteração no exame vai apresentar dor. Eu sei que isso também está nessa lacuna científica ainda, Não, mas eu acho que a gente consegue já enxergar por um caminho. Para onde que o senhor acha que está indo isso, doutor Anderson? não. Obviamente, nem todo paciente que tem lesão vai ter dor. Na verdade, uma grande parte dos pacientes são assintomáticos. E isso acredita-se que é porque o ombro está equilibrado. Então, ele tem um movimento normal, as outras estruturas que estão intactas, elas suprem essa falta desse tendão ou essa lesão, e eles são assintomáticos. E é uma grande parte dos pacientes. O Guilherme entrou aí, Guilherme. Se quiser dar palpite, nós estamos. A gente aceita bem o seu palpite, hein? Guilherme, Palpites e perguntas. palpites e perguntas. Então, a gente vê no consultório muitos pacientes e eles são assintomáticos. Eles vão por outro motivo e às vezes você avalia, você testa, você solicita um exame, às vezes, e o paciente tem uma lesão, mas ele não tem clínica. Então, esse paciente ele tem que continuar vivendo a vida dele normal, você só orienta, não tem que fazer absolutamente nada. E é um grande número de pacientes. Para você ter uma noção, acima de 80 anos, em média, 80% dos pacientes têm lesão do manguito rotador. Agora, a grande maioria deles é assintomática. Senão a gente estava operando Isso é todo mundo ou assim. tratando todo mundo. Isso é Ainda bem que assim, são né? Na assintomáticos. hernia de disco também é assim. A Também. proporção é muito Muito parecida. grande, é. Muito parecida. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, sinal que a Sim, maioria dos casos nós não vamos precisar atuar. Eles já estão estabilizados, estabelecidos e vão resolver por conta própria, vão ter uma vida normal. Essa isso é pergunta, muito bom. essa pergunta é muito boa porque a gente não pode, é o que eu falei antes, a gente não trata exame. A gente tem que tratar uma pessoa. E essa pessoa ela Uhum. tem queixas. E a gente vai tratar as queixas dessa pessoa. Então, porque assim, a demanda do paciente também é fundamental para você indicar um tratamento. Seja ela, seja ele cirúrgico ou não cirúrgico. Você não vai tratar um senhor de 85 anos, uma senhora que é simplesmente fazer o crochê dela, essas coisas, do que um paciente de 30 anos, 40 anos que pratica atividade física e é muito ativo. O tratamento ele tem que ser individualizado. A gente sabe que não é fácil isso. É o que a gente sempre estuda e no nosso periódico. O tratamento geralmente de uma forma para um grupo, mas a gente tem que individualizar. Não tem jeito. Isso é o caminho e vai ser sempre assim. Queria aqui agradecer algumas participações aqui da nossa live. A Dete Lorenzoni, lá de Venda Nova, doutor Dico, se eu quiser um Socol, é ela que Ela, faz. Tem que ir lá em Venda Nova comer o Socol dela. tá Posso bom. afirmar, de Cateca, é o mais famoso do estado, tá? Bem indicado, que bom. Alguns alunos meus aí, que estão aí, Gabriel, você está aí, mais alguns outros que eu vi. O senhor tocou num outro ponto, era uma pergunta que eu queria fazer, que é a seguinte: a gente já sabe que, de alguma forma, a gente tem que tentar categorizar o paciente dentro de um subgrupo. Ou seja, esses aqui tem mais uma característica que se adapta a um tratamento X, esses outros têm uma característica que se adapta a um tratamento Y. Então, falando de dor exclusivamente, pacientes agudos, pacientes crônicos. Depois de feita essa classificação, a minha pergunta é sempre para os que dão mais trabalho. Paciente crônico, doutor Anderson, como que funciona essa questão de prognóstico e como é que o senhor tem visto o que tem se desenvolvido de terapias, de intervenções para esse perfil? Então, a gente até discutiu bastante eu esqueci o nome daquele colega lá de São Paulo, que falou muito de Tinha o dor. Rafael e o Luiz. O Rafael, que Isso. é de São Paulo, capital, isso. Ele Isso. falou muito de dor crônica e 3 meses antes eu fui a São Paulo e fiz um curso de dor também.
crônica, desculpa que alguém me ligou aqui, eu tive que desligar. A Não, dor tudo bem. crônica, a dor crônica é um desafio. É um desafio porque ela existem várias causas de dor crônica e a gente precisa saber tratar e saber, na verdade, avaliar a causa e conseguir chegar a um tratamento. É muito difícil. Honestamente, eu não tenho experiência com dor crônica. Eu encaminho esse paciente para um especialista em dor para ele poder fazer uma avaliação. Porque, como você disse, esse paciente que tem a dor aguda, a gente resolve ou de uma forma ou de outra, ou cirurgicamente, ou com reabilitação, ou com medicação, esse é mais fácil. A outra categoria é que é mais difícil. É um paciente que tem dor há muito tempo, ela não é incapacitante, mas ela é limitante. Então, ela atrapalha a atividade física, atrapalha a função, aí começa a aparecer problemas mentais também, o paciente fica, enfim, depressivo. Então, isso tudo é um conjunto de coisas que é muito difícil a gente tratar. Então, a sua pergunta é como que eu manejo esse paciente? Eu encaminho esse paciente. Por exemplo, se ele tiver um quadro de uma lesão do manguito rotador, por exemplo, e essa lesão tiver, depois da minha avaliação de exame físico, de exame de imagem, eu achar que ela tem um bom prognóstico de cicatrização e que ela pode ajudar depois a melhorar esse quadro de dor, a gente pode até fazer uma intervenção cirúrgica e depois o paciente continuar fazendo o tratamento da dor, que talvez com esse tratamento da lesão ele vai ter uma melhora. Alguns deles a gente não vai abordar cirurgicamente, porque ele vai ser, primeiramente, ele precisa tratar dor, ele não está preparado para ser tratado cirurgicamente. Tem vários fatores que são muito importantes. A gente tem que sempre colocar numa balança quais são os riscos e os benefícios. E então a gente trata ele clinicamente, trata associado com a reabilitação, medicação para tirar a dor com clínico de dor. E, enfim, mas é um desafio muito grande e a gente está estudando isso, tem muitas pessoas se especializando nisso, mas ainda é um grande desafio. Eu queria, eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com o paciente de dor crônica. Você tem muito mais experiência do que eu nisso, né? Nem tanto, doutor, quem sou eu? Tem. Há 3 anos, eu trouxe um professor de pós-graduação meu aqui, que chama-se Felipe Reis. Ele é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pesquisador, clínico também. E ele deu nós tivemos aí um curso de 2 dias sobre neurofisiologia da dor, com muito foco nessa questão da dor crônica, né, que é o grande boom do momento na área da musculoesquelética, né? Isso. E uma das coisas que eu consegui trazer para o meu consultório é a identificação de alguns fatores que eu não consigo abordar, mas eu consigo identificar para encaminhar. Por exemplo, a gente já tem até questionários validados para isso e tem sido ferramentas que têm me ajudado muito. Então, o que a gente sabe desse paciente com dor crônica? Primeiro, a gente sabe que, na maior parte das vezes, as questões inflamatórias não são a fonte da dor, ou não são a fonte predominante da dor. A gente sabe que existe uma desprogramação cortical, né? Esse é o grande problema, né? E é difícil mexer com isso. E a gente sabe que aspectos como ansiedade, depressão, estresse, sono ruim, ou seja, aspectos que são tanto psíquicos ou aspectos que são sociais e levam a exacerbamento dessas emoções, desses sentimentos como estresse, ansiedade, medo de fazer movimento, tudo isso funciona como gasolina no fogo para a dor, né? Então, o que eu tenho feito hoje? Quando o paciente chega para mim e ele já começa a falar que brigou com o filho, que está ruim no trabalho, já acende uma luzinha vermelha na minha vida. Então, essa anamnese é fundamental, né? Nossa, faz muita diferença. Eu uso questionários de inventário de sensibilização central, que é conseguir diagnosticar se o sistema nervoso dele está igual a mulher com TPM 24 horas por dia, 365 dias por ano. E quando eu percebo que a predominância do sintoma dele é
vem desse lado emocional, não consigo trabalhar o paciente sem um psicólogo ou um psiquiatra. Não consigo. Você precisa... Muito bom quando o psicólogo, o psiquiatra entra no circuito, que o paciente começa a recuperar a coragem de se mover. E aí eu consigo caminhar com ele. Isso aí. É difícil abordar isso também, porque muitas das vezes você chegar para um paciente e falar, olha, eu preciso que você faça uma avaliação com um psiquiatra ou um psicólogo, ele pode se sentir até ofendido, porque... Acontece. Existe uma cultura de, psiquiatra quem vai é o cara que é maluco. Não tem nada disso, isso mudou completamente. O psiquiatra ele vai lá te ajudar, conversar com você, enfim. Então, assim, é o paciente mais difícil que tem de tratar, porque ele tem uma síndrome, um problema que é multifatorial e às vezes ele tem também associado uma lesão e você não pode tratar a lesão simplesmente porque ela não tem nenhuma ligação com aquele quadro. Mas você disse tudo. A anamnese é fundamental. Você precisa conhecer o paciente. Você tem que saber diferenciar e colocar os grupos de pacientes. Por isso o tratamento tem que ser individualizado. Não tem jeito. O caminho é esse. Cada vez a gente vai descobrir mais e entender mais sobre dor crônica principalmente. E esses estudos estão cada dia mais... Enfim, em evidência, né? Em evidência, e a gente vai ter que tratar. Não tem jeito, porque o que a gente precisa fazer é melhorar a vida da pessoa que vai te procurar. E existem várias formas de a gente fazer isso. Mas você está certo, é isso aí, é difícil. Antes da gente falar um pouco mais sobre tratamento, eu queria até dar uma dica para quem estiver assistindo a gente. Tem um site que chama-se Pesquisa em Dor, PED, P-E-D. Lá tem várias ferramentas pedagógicas para você conseguir identificar e entender a sua dor, porque a educação em dor é uma ferramenta que a gente tem que usar. Explicar ao paciente de onde vem a dor dele já ajuda muito. Isso já é educação em dor. Então tem algumas perguntas, eu sempre quando eu identifico esse perfil de paciente, tem lá o caminho da dor, que é uma atividade onde o paciente identifica 10 passos, e aí ele se entende melhor, e aí é que eu consigo introduzir a psicoterapia. Eu falo, olha, eu vou conseguir te ajudar, mas eu vou conseguir te ajudar mais se você procurar um profissional assim, assim, assado, e seu tratamento vai ser melhor, vai ser mais rápido, a gente vai conseguir dar um jeito. Não dá para simplesmente chegar e jogar assim, não, isso aqui é psiquiatra. O cara nunca mais olhar na minha cara. Se você fizer isso, ele nunca mais volta em você e vai ainda falar de você, porque você foi, enfim, isso chamou de doido. É isso aí. Mas não tem jeito. Dor crônica tá aí, é uma população, é um número grande da população que tem, e a gente vai precisar tratar isso de uma forma, não é fácil. Existem formas de tratar, não é fácil, mas tem que ser multidisciplinar. Não é só o médico, o ortopedista, fisioterapeuta, junto com o psiquiatra, psicólogo, enfim, o anestesista ou o especialista em dor. Hoje tem colegas que estão se especializando só nessa área, porque é uma área ampla, né? Então, amplíssima, muito. E aí, muitas das vezes, é o que você disse, o paciente tem dores e ele também tem uma lesão, seja no ombro, no joelho, no tornozelo, enfim, em qualquer lugar. Dor difusa. E se a gente não tiver atento a isso, a gente vai tratar um problema pontual e vai esquecer do todo, que é o paciente, e, consequentemente, não vamos melhorá-lo. Isso aí é fundamental na nossa avaliação. É importante. E vocês, elogiando aqui vocês, aquele congresso que a gente fez no ano passado, lá da MSCAN, a gente discutiu muito sobre dor e vocês têm uma experiência muito boa e trouxeram pessoas muito boas também. Assim, a gente está acostumado a ir em congresso muito cirúrgico. E aquilo ali foi uma visão muito boa para a gente, muito diferente, e agregou muito. Queria até deixar aqui registrado isso, foi muito bom. Esse contato com eu agradeço. Eu agradeço e espero que nós façamos isso muito mais vezes em lives, em congressos, porque para mim também foi muito rico. Eu gosto de assistir cirurgias, já assisti algumas. A única que eu odeio assistir é a cirurgia ortognática. Tomara que tem um buco aqui, eu odeio, pelo amor de Deus, as minhas pernas tremem de assistir aquilo.
Mas, O, Não, com certeza. Essa interação é fundamental. O paciente ele precisa de vários especialistas ou várias especialidades para ele ter uma melhora. E essa interação do fisioterapeuta com o médico assistente é fundamental. Isso aí é. Aqui em Vitória ainda existe um pequeno distanciamento, mas a gente está cada vez mais próximo e isso é muito melhor. O resultado é. hoje nós fizemos essa aproximação com o paciente, inclusive, né, doutor? Justamente. E esse caminho aqui de live, essas aulas à distância, elas vão ser muito mais frequentes, tá? Como eu disse no início, essa pandemia vai nos ensinar várias coisas. A gente consegue, sem aglomerar muitas pessoas, chegar a um número maior de pessoas, você estando na sua casa, eu na minha, enfim, cada um na sua casa, e o aprendizado é muito maior. Sobre pandemia, doutor, eu queria fazer um link, assim, acho que a palavra pandemia agora é a moda, né? Porque pandemia. Se as pessoas soubessem o tamanho da pandemia, que é a dor crônica, acho que a gente já lidaria com uma forma mais consciente com as outras, porque a dor crônica é uma coisa que existe há, vou me arriscar a dizer, séculos, e a gente está incipiente lá no iniciozinho do entendimento dela. Então, a única diferença nesse caso da pandemia é o impacto que essa causa é muito agudo, né? É um impacto muito rápido. Muito. E a da dor crônica, não. Talvez seja um impacto tão grande quanto, mas só que ele é arrastado. Então, por isso que você não dá tanta atenção. Você que eu falo às pessoas, né? E não enxergam, né? Essa daí não, tem um número de mortes muito grande, então a gente fica até assustado. E é muito agudo, muito rápido. Mas, vamos superar. Doutor Anderson, tomara, né? Vamos esperar o bom senso dos nossos líderes e a ciência. Isso aí, é isso aí. Fica sempre associado. Sobre tratamento, doutor, a conversa boa parece que passa muito rápido. Já passou 40 minutos de live, 42, e eu queria falar de tratamento e prognóstico com o senhor ainda. Tratamento, assim, o agudo é mais fácil, obviamente, a gente direcionar. Como é que funciona hoje para as pessoas que são leigas? Eu estou vendo muitos amigos leigos, agradeço, estão entrando Juliana, Leonardo. Como que é o tratamento para quem apresenta esses sintomas no ombro, que apresenta o diagnóstico bem fechadinho, ajustadinho? Como é que é feito a continuidade do tratamento desse paciente? Então, o tratamento ele é sintomático, ou seja, você tem que tratar o sintoma do paciente. O paciente que tem dor, ele tem uma qualidade de vida ruim. Então, você tem que melhorar a qualidade de vida dele. Você tem que tirar a dor. Essa dor você pode tirar com medicação ou, no início, sempre o tratamento é não cirúrgico. Vamos esquecer a cirurgia. Vamos falar de tratamento não cirúrgico. Você tem que tirar a dor do paciente para ele ter uma qualidade de vida boa. E essa dor você tira através de medicação, por um período pequeno, e com vocês, reabilitação. A gente tem que... Todo paciente que eu avalio com quadro de síndrome do impacto, até com lesão já diagnosticada, exceto aqueles traumáticos agudos, eles têm espaço para iniciar tratamento clínico, tratamento não cirúrgico, tratamento com reabilitação. E aí, geralmente, eu encaminho para um fisioterapeuta e para a gente tentar fazer uma reabilitação desse ombro e oriento algumas coisas para o paciente também, atividades que ele pode fazer em casa. Para a gente reabilitar e tentar voltar aquele quadro de harmonia da articulação para ver se ele consegue melhorar a dor e, consequentemente, a função e a qualidade de vida dele. Quanto tempo o senhor espera para ver se há resultado com o tratamento conservador, fisioterapia e medicamento, principalmente, né? Medicamento a gente faz por pouco tempo, porque medicamento tem seus efeitos colaterais e a gente evita. Claro. E esses pacientes, geralmente, são os pacientes com uma idade mais avançada, a gente faz uma quantidade pequena. Mas a fisioterapia, no mínimo 3 meses. Uma boa fisioterapia, porque isso é igual você entrar numa academia para ganhar condicionamento físico. Você não vai conseguir uma semana. Então, não adianta você ir na fisioterapia fazer... É claro que vocês conseguem aliviar a dor do paciente
na primeira semana. Não estou dizendo só a dor, estou falando a reabilitação total. A gente deixa em torno de 3 meses o paciente, não só na físio, ele começa na físio, faz umas atividades na fisioterapia e depois ele vai fazer alguma atividade orientada pelo próprio fisioterapeuta. Fazer uma atividade, enfim, uma atividade que seja em academia, ou uma ginástica funcional, um pilates, enfim, todas essas coisas. Então, a gente espera, assim, um tempo para indicar o tratamento cirúrgico em torno de 3 meses, pelo menos. Isso é exatamente o que a evidência científica fala para gente. 12 semanas. Isso aí. E 12 semanas, quando eu falo com os meus pacientes, eu até tenho cuidado de tentar explicar que 12 semanas não quer dizer fazer 12 semanas de fisioterapia. Não. Eu não atendo o paciente todo dia. Não. Não, 2 não precisa. a 3 semanas. Eles têm que entender que o paciente ele é fundamental no tratamento dele mesmo, então se mover, fazer exercício específico, porque a gente tem evidência científica que o exercício específico é diferente do exercício geral para fazer o processo de reabilitação acontecer da melhor forma, e que tem que ter um pouquinho de paciência. Quando a gente consegue a remissão do sintoma e consegue um ganho funcional importante, eu adoro colocar o meu paciente em alguma atividade que ele gosta de fazer, musculação, pilates, alguma outra atividade de esforço repetitivo, mas com uma frequência e um volume muito menor, para que justamente ele vai voltando a readaptar todo o esquema sensório-motor, força, coordenação dele. E é importante as pessoas que estão ouvindo a gente e aquelas que puderem repassar essa informação, que, olha, o remédio sozinho não é milagroso, a fisioterapia, o tratamento de fisioterapia sozinho não é milagroso, a academia sozinho não é milagrosa. A gente tem que encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, né, doutor? Exatamente. E é importante o que você falou, não são 3 meses fazendo fisioterapia todo dia, não é isso. Não. O tratamento não cirúrgico, a gente faz 3 meses de tratamento, com fisioterapia, é o que você disse, academia, enfim, para ele recuperar tudo isso. E se por acaso a gente não conseguir, e dependendo da lesão, da idade do paciente e a demanda, obviamente, a gente vai indicar um tratamento cirúrgico. Mas assim, é em média 3 meses. No mínimo, né? A gente deixa 12 semanas, 3 meses. É isso aí. Uma outra pergunta, doutor. O pessoal Claro. não está perguntando, eu tô mandando bala. Eu tenho pergunta, dá, vender e jogar fora. Alguns casos, principalmente de paciente já acima de 55, 60 anos, com ruptura ou parcial completa ou completa, mas com funcionalidade preservada, qual geralmente é a sua opção? Cirurgia ou direto ou conservador mais cirurgia? Se o conservador, obviamente, não trouxer a remissão de sintoma. Então, a minha conduta é... Esse paciente que você descreveu, ele é conservador. Ele não tem indicação de cirurgia. Mas é claro que você tem que ficar atento. Existem alguns sinais de alerta. É o que você disse. Se ele não melhorar a dor dele, se ele não melhorar a dor e a função, ou seja, ele está tentando reabilitar e não consegue, ele está insatisfeito. E eu geralmente converso com o meu paciente e falo para ele que existem 3 fatores que eu vou manter na avaliação para a gente ver se esse paciente vai virar cirúrgico ou não. Ele tá equilibrado, está bem, não tem tratamento cirúrgico. Eu tenho alguns pacientes que eu já acompanho há anos, assim, eles estão muito bem. Eu vou avaliar a dor, a perda funcional, e eu tenho que fazer um exame de imagem a cada ano, se ele estiver indo bem, para eu avaliar se mesmo ele estando bem, essa lesão não está silenciosamente piorando, ou seja, o tendão diminuindo o tamanho dele, aqueles 15 milímetros que eu falei, ou a qualidade do músculo está piorando, porque um paciente de 55 anos hoje é considerado um paciente jovem, eles praticam muita atividade. Então, se eu deixar perder muito esse músculo, eu posso não conseguir recuperá-lo depois. Então, esses fatores eu avalio bem. Mas, assim, a princípio é não cirúrgico. Só se ele falhar no tratamento conservador. Ok. Pergunta de $1 milhão. Prevenção, doutor. O que o senhor tem na sua experiência, que o senhor entende que realmente tem efeito para provocar a prevenção da síndrome do impacto?
Então, o que a gente vê no nosso dia a dia e também é corroborado com os estudos científicos, pelo menos os que a gente tem até hoje, é atividade física, não tem jeito. Você precisa ter uma atividade, você tem que manter essa articulação funcionante. A articulação foi feita para ser usada, para mexer. É claro que você tem que ter cuidados, mas você tem que praticar atividade para você manter uma qualidade muscular boa, o que você falou, um trabalho de propriocepção, a parte sensorial tem que estar boa. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai fazer com que você tenha uma articulação saudável e, consequentemente, não vai ter as lesões. Então, a prevenção, que é a melhor opção para tudo, melhor do que a pessoa deixar acontecer. Isso é igual a qualquer coisa, é igual o paciente que quer prevenir uma doença cardíaca. Ele tem que se alimentar bem, ele tem que fazer atividade física, ele tem que ter uma boa qualidade do sono, enfim. Não é fácil. A gente vive numa correria só, mas é importante a gente buscar essas coisas. Ter uma vida saudável, isso é fundamental. Tá. Tanto, Eu, tanto saudável, tanto na parte física quanto na mental. É fundamental isso. sim. Eu tenho algumas perguntas um pouquinho mais cabeludas aqui que eu gosto sempre de deixar pro, para a questão do final, porque às vezes a gente é sempre bom conversar sobre opiniões diferentes, vivências diferentes. Sobre postura, doutor Anderson, o senhor acredita que má postura é fator causal de síndrome de impacto? Bom, é claro que eu acredito que sim. É claro que, para as pessoas entenderem, não é só má postura, ele tem uma coluna torta, entre aspas, não é isso. A má postura envolve várias coisas, né? Na verdade, o organismo é uma coisa só e ele precisa trabalhar junto. A gente vê a anteriorização do ombro, o tilt escapular, enfim, tudo isso é importante para você ter uma... Isso é biomecânica, né? A gente precisa de ter... Eu dou um exemplo assim, Francisco, um exemplo bem básico, mas é o trem no trilho. Se ele tiver alinhadinho, ele não vai raspar a roda e vai desgastar. Então, ele tem que estar alinhadinho. Então, a má postura, eu acho que influencia muito. Eu não sei qual que é a sua Então, opinião. depois, quando eu conheci o trabalho do Dr. Felipe, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque hoje em dia o pessoal da fisioterapia bate muito na tecla que a má postura ela é causada pela dor e não causa. A gente não sabe se é uma consequência. Eu não tenho essa certeza. Vocês talvez avaliem mais isso, mas... Não, uma das coisas uma das perguntas que foi feita, que eu fiquei assim, isso faz sentido, quantas pessoas a gente conhece que são muito bem alinhadas posturalmente? É muito difícil. É muito difícil. Agora, quantas a gente conhece que não são? A maioria, né? Então, aí eu já comecei a entender um pouco. Aí, assim, a gente faz algumas loucuras nessa vida, né, doutor? Eu um dia estava passando ali na Praia do Canto de carro, parei no sinal. Tinha um indivíduo que teve provavelmente algum problema passou a mãe, passou por um problema de gestação, e ele estava pedindo esmola no sinal, e ele andava em 4 apoios. Aí eu dei R$ 100 para ele e falei, olha só, eu estou te dando R$ 100, agora conta a verdade para mim. Você sente dor na coluna? Aí ele respondeu para mim assim, nunca senti. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha mais ainda. Esses fatores individuais são muito difíceis de você avaliar, porque você precisa você não pode tirar uma conclusão por claro. uma avaliação pequena. O número, o Sim, N, com tem que ser certeza. muito maior, mas assim, eu não conheço nenhum trabalho dizendo se ela causa a lesão ou a lesão causa. É difícil. A gente Com certeza. lê muito sobre isso e assim, conclusão não tem. Não. Eu não tenho, pelo menos, né? Uma coisa que eu acho de importante, né? com certeza. Uma coisa que eu acho importante da gente falar é o seguinte: nesse caso da postura, para cronificação, eu não gosto muito de acender esse alerta do meu paciente que ele tem que cuidar da postura o tempo inteiro. Eu acho que isso faz com que ele, nossa, eu tenho que jogar meu ombro para trás, eu tenho que jogar meu ombro para trás. E existem alguns que são adaptados, assim. Sim. O paciente Alguns eu acho uma boa parte. Isso, a grande maioria, na verdade. Se você mudar, é capaz de você causar um desequilíbrio maior.
Então, Sim, você tem que ver, e é aquilo que a gente falou no início, você tem que ver a pessoa, não tem jeito. Eu tenho uns com pacientes que certeza. são, inclusive um hoje que eu vi, ele realmente ele tem uma dificuldade, ele é todo encurtado e tem uma anteriorização do ombro, dificuldade de movimento. Ele tem queixo, mas ele tá fazendo reabilitação, tá ótimo, e ele tem lesão, mas ele está tratando conservadoramente e ele está ótimo. Mas ele tem a má Uhum. postura. Agora, o que levou? Foi a lesão que levou a uma postura ou contra? A gente não sabe. Eu, sinceramente, não sei. O ovo e a galinha, né? Não tem jeito. É muito difícil. A gente ainda está incipiente nisso aí, mas Justo. quando eu faço essa colocação, é porque agora na dor a gente estuda muito a questão do efeito nocebo, né? Que é o oposto do placebo. E tudo que a gente não quer é gerar mais preocupação naquele paciente, deixá-lo mais ansioso, mais estressado, mais preocupado. Então, tem um colega que é o professor Léo Costa, que trabalha muito com prática baseada em evidência, é uma referência que a gente tem no país, que ele pega o exame de imagem do paciente e fala assim, ó, você não tem isso, você não tem isso, você não tem isso, você... Então o cara ele já não acha que tem o ombro de alguém com 80 anos. E aí depois é mais fácil ele entender que, olha, há um problema, mas é algo contornável, tem muitas possibilidades de ser contornável. Deixa eu só, como você fez, eu tenho que fazer também, senão eu vou ser mal educado. Alguns colegas Não, tem entraram sim. aqui, Marcelo Franklin, Kélio, doutora Marjorie Marchiori, que é uma dentista, mas está nos ouvindo, é uma dentista lá de Linhares, do interior, muito parabéns. Enfim, muitas pessoas nos vendo aqui, Francisco. Vamos falar direitinho. A gente agradece a todos. Muito obrigado. E Isso aí, façam muito perguntas. obrigado. A gente ainda tem 4 minutinhos. Quem quiser fazer perguntas, essa parte final eu gosto de deixar aberta, eu gosto que É participem. bom, esse tipo de discussão é muito bom porque elas não são tão formais e aí as pessoas ficam com mais Uhum. liberdade para perguntar. Isso eu gosto também. É bom. Quem Eu com tiver, certeza penso da mesma forma. é isso aí. Olha, ela escreveu aqui que acha que ela tem uma lesão dessa aí do manguito. Então vamos tratar. Na... Aí agora eu vou meio que pagar a minha língua, né? Porque aquela postura de dentista trabalhar, minha nossa senhora. É verdade, é verdade. E talvez a gente não sabe, seja um grande fator aí de problema, né? Não sei. E talvez seja um subgrupo que a gente tem que entender melhor, né? Tem Estudar características melhor, tem que estudar peculiares. melhor. É verdade. É isso aí. Bom, vamos fazer perguntas, né? Agradecer a Yasmin, minha aluna da Multivix também, por estar participando. Fernanda é conhecida sua, doutor Anderson? Fernanda, sim. Fernanda é fisioterapeuta também. É minha Ah, prima. bacana. Bem-vinda, É. Fernanda. Bem-vinda, Fefe. Isso aí. Todo mundo preso Sempre em bom casa, ter. mas dá para a gente se atualizar um pouquinho, estudar. É isso aí. Bom, doutor Anderson, eu já de antemão, a gente tem poucos minutinhos. Apareceu uma perguntinha aqui, aquela para me derrubar do cavalo. Sente muita dor na escápula. E aí, doutor Anderson? Ela perguntou se tem algum exercício que pode fazer em casa. Você que vai orientar aí, Francisco. Eita. Bom, qualquer coisa, gente, manda no direct que eu dou as dicas aí com todo É, prazer. A gente está no momento de um ajudar o outro, tá? Fiquem à vontade. é Quem verdade. tiver alguma dúvida, segue o doutor Anderson lá no Instagram dele. Ele é uma pessoa super solista. O meu está à disposição também. Vou ter que encerrar aqui, doutor Anderson. Muito obrigado pela participação. Espero que possamos fazer outras com vários temas. Já acendeu o reloginho aqui, 25 segundos. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você, Francisco, pelo convite e obrigado a todos que participaram. Foi muito bom e realmente eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Vamos fazer outros. Estou à disposição, sempre. Gente, eu vou deixar gravado. Agora o Instagram deixa baixar a live. Eu vou baixar e vou deixar nos meus destaques lá. Quem quiser assistir de novo ou quem puder indicar para alguém, manda lá que vai estar lá. Um abraço.